Olá, tudo bem com você? Já conhece a Agro 365 Ovinocultura de Corte? Ferramenta desenvolvida para auxiliar o produtor rural no gerenciamento de sua fazenda na atividade de ovinos de corte. Nesse tutorial, você vai aprender a acompanhar a evolução do mercado de ovinos, realizar simulações de financiamentos para viabilizar novos investimentos e custeios agropecuários para a atividade. Você vai aprender como utilizar cada módulo da ferramenta Ovinocultura de Corte. Se você ainda não tem a Agro 365, vai lá no site agro365.app e baixe a versão gratuita de teste. Vamos lá? Chegamos ao nosso 8º vídeo tutorial da Agro 365 Ovinocultura e nosso último vídeo, né, da série Ovinocultura. E hoje nós vou estar apresentando para vocês o menu relatórios, né? Já aprendemos nos outros vídeos anteriores a utilizar o menu cadastro, menu lançamento, máquinas e veículos, planejamento anual, controle de estoque, dados climáticos. E agora aqui nesse menu relatórios é o resultado de tudo aquilo que vocês cadastraram aqui e fizeram os lançamentos durante o ano agrícola, tá certo? Então aqui no menu relatórios nós vamos ter vários relatórios, né? A gente tem aqui, são 12 relatórios diferentes, né? Da fazenda, onde vocês vão estar podendo analisar os resultados de vocês, né? Não vou apresentar somente os mais importantes, né? Que é o balanço patrimonial, índice do balanço, fluxo de caixa, custo de produção. Vou dar só aqui o relatório só das áreas, né? Não tem muita coisa diferente, das áreas de pastagem, as depreciações, das culturas anuais, aqui a distribuição das áreas. E aqui o primeiro relatório importante que a gente tem, pessoal, é o balanço patrimonial. Esse relatório aqui, balanço patrimonial, ele é gerado quando vocês fazem o levantamento patrimonial, já vai gerar esse relatório para vocês, balanço patrimonial e índice do balanço. Então, quando vocês lançar o inventário lá, vocês já podem vir aqui, que já vai ter dados nesses relatórios, tá certo? Então, o que o balanço patrimonial nos mostra? O balanço patrimonial, ele mostra para a gente quanto que a empresa tem no ativo circulante dela e quanto que ela tem imobilizado. E esse é um indicador muito importante, porque assim, o grande problema da fazenda é que a gente tem um investimento muito alto, imobilizado, e um baixo circulante. Nesse exemplo, vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vejam que o capital dessa empresa, dessa fazenda, 93% dele 93% dele é imobilizado e somente 4,58% é o circulante. Então esse é o grande problema, a grande dificuldade que as fazendas têm de remunerar o capital. Por quê? Porque eu tenho muito dinheiro parado e pouco dinheiro circulando para poder manter a estrutura funcionando. E o que faz parte do ativo circulante de uma empresa? O ativo circulante é o dinheiro que gira para poder pagar as contas. Então o que faz parte do meu ativo circulante? É o recurso que eu tenho disponível em caixa, é os animais que eu tenho destinado à venda, é os grãos que eu tenho destinado à venda, tudo que eu tenho destinado à venda e dinheiro disponível faz parte do ativo circulante, certo? As contas que eu tenho para receber a longo prazo também faz parte do ativo circulante, né? Então aqui, ó, juntando o ativo, o total do circulante mais o realizável a longo prazo vai dar 6,8%, 6,9%, né? Então, de todo o capital que a fazenda tem investido, somente 6,9% circula, né? E o que faz parte do ativo permanente da fazenda? É aquilo que não pode ser vendido, que eu preciso ter para poder produzir. Então, eu preciso ter a terra, eu preciso ter o rebanho, as matrizes. Eu não posso, se eu não tiver matriz, eu não tenho cordeiro para vender, né? As culturas perenes, né? Eu não tenho como vender. Então, assim, são os investimentos, né? O ativo permanente são os investimentos que eu preciso deles para poder produzir. Então, os insumos para investimento, por exemplo, eu comprei lá estaca, lá 500 estacas, né? Ele é um insumo de investimento, então ele vai estar aqui.
Eu preciso dele fazer a seca para poder produzir. Eu preciso ter os reprodutores para poder produzir. Eu preciso ter a cana plantada, eu preciso ter a palma plantada para poder produzir. Então isso faz parte do ativo permanente. Se eu não tiver, eu não vou produzir. Então esse ativo permanente eu não posso vender, eu só posso vender o que está no ativo circulante. Se eu começar a vender matriz, eu vou me descapitalizar e vou acabar quebrando, né? Então o que eu tenho que fazer? Então esse ativo permanente eu não posso vender, eu preciso para produzir. E ele representa 26% do meu investimento. E aí eu tenho um imobilizado, né? O que é imobilizado? São dinheiro que eu tenho investido em terras, em benfeitorias, construções, instalações, máquinas e equipamentos, né? Que é o imobilizado, que representa 66%. Então vocês vejam que no total dessa fazenda aqui, 93% do valor investido nessa fazenda, em tudo, em construções, benfeitorias, terras, instalações, animais, somente 6% é o que circula. Então vamos fazer um exemplo aqui, ela tem R$1 milhão investido, 6% de 1 milhão, é quanto? R$60 mil. Então eu tenho R$60 mil que gira por ano para manter uma estrutura de 1 milhão funcionando. Então esse é um sério problema na fazenda. Aí como é que a gente faz para melhorar isso? Quanto maior o ativo circulante, melhor vai ser o resultado da fazenda. Então eu tenho que procurar aumentar o ativo circulante. Como é que eu aumento o ativo circulante? Aumentando produtividade. Eu tenho que otimizar melhor os meus recursos, eu tenho as estruturas, as instalações tem que ser nada coisa de maravilhosa, né? Eu tenho que ter estruturas boas para trabalhar, mas que não tenham investimento muito alto, tá certo? E a maneira que eu tenho de diluir o valor do investimento da terra é aumentando a produtividade, produzir mais na mesma área. Se eu produzo 5 arrobas por hectare, eu vou começar a produzir 10 arrobas por hectare, eu diluir esse custo aqui dessa terra pela metade, ok? Então esse relatório importante já nos mostra quanto por cento do meu capital. Aqui, pessoal, empresas, fazendas que trabalham só com recria e engorda, isso aqui aumenta bastante, esse ativo circulante, né? Quando a fazenda trabalha com ciclo completo, a tendência é que esse ativo circulante seja menor mesmo, tá certo? Então, assim, num ciclo completo, a maneira de melhorar isso aqui é reduzindo a idade de acasalamento, idade de abate, aumentando produtividade, eu vou conseguir melhorar esse índice aqui, tá ok? Esse outro relatório aqui, índice do balanço, nos mostra a estrutura do capital, que nós começamos a falar lá, só que aqui já de uma maneira mais fácil de vocês interpretar, né? Então, da estrutura das fontes dessa fazenda, desse exemplo aqui, ó, 95% é capital próprio e 4,6% é capital de terceiro. O que isso aqui quer dizer? Que aqui está analisando os investimentos, os empréstimos que essa fazenda tem. Então hoje, do total do patrimônio dessa fazenda, 95% é capital próprio dele e 4% foi recurso que ele pegou de financiamento no banco para investir na fazenda. Isso aqui nos mostra o quê? Que essa empresa é uma empresa sólida, né? Se numa empresa com essa estrutura de fontes aqui, ele consegue buscar, precisa de dinheiro para investir, ele consegue. Agora vai chegar em situações que você chega numa fazenda e ela está com isso aqui, 40% é capital próprio e 60% é capital de terceiro. Por quê? Ele já pegou muito dinheiro no banco para investir, então essa empresa provavelmente não vai conseguir buscar mais recursos para fazer investimento. Então aqui já nos mostra a estrutura de fontes, né, como é que está a saúde financeira dessa empresa, né? Essa aqui é uma empresa que tem uma saúde financeira boa, 95% do negócio dela, do que está investido é capital próprio, tá? Então ela tem condições de fazer maiores investimentos. A estrutura da aplicação, né? Então a estrutura da aplicação é que nós falamos lá atrás, olha aí, ó, 93% está imobilizado e somente 6% é circulante. Esse aqui é o problema aqui da fazenda, pessoal. Nós temos que buscar aumentar esse circulante. E como nós vamos aumentar? Reduzindo a idade de acasalamento, diminuindo a idade de abate, reduzindo a idade de abate e aumentando produtividade. São 3 maneiras que nós temos de melhorar esse índice aqui, tá? E aqui os índices de liquidez são índices que nos mostram a capacidade dessa empresa de pagar as suas contas durante o período. Então liquidez corrente é o que? Nos próximos 365 dias, quanto que ela, para cada real que ela deve, ela tem R$13,96 para pagar a conta.
Esses valores que ela deve vem desse aqui, ó, o investimento que ela tem de terceiros lá, capital de terceiros, né? Então se ela for pagar essa conta dela aqui hoje, para cada real que ela deve, ela tem 3,96 para pagar, que é a liquidez corrente. A liquidez seca é ela pegar e tirar as receitas duvidosas. Por exemplo, eu tenho uma lavoura de milho previsto para colher, mas eu posso perder toda a lavoura. Se eu não colher a lavoura, como é que fica a minha situação? Para cada real se eu perder toda a lavoura, para cada real que eu devo nos próximos 360 dias, eu tenho 1,89 para pagar. Então, assim, essa empresa é uma empresa que está numa estrutura de capital boa. Então, ela está nos dizendo que aqui, que ela não tem problema financeiro. Mesmo que ela não colha nada na lavoura, ela vai conseguir, que ela não está contando com aquela receita da lavoura, ela consegue pagar as contas dela. E liquidez imediata é quanto que ela tem de dinheiro no caixa, né? Então, se eu fosse pagar todas as minhas contas hoje, vai considerar só o dinheiro vivo, não é o que tem para vender, não é animais que está destinado à venda, não, é dinheiro no caixa. Se ele resolvesse pagar todas as contas dele hoje, com o dinheiro que ele tem disponível no caixa ou no banco, ele tem 1,80 para pagar todas as contas. Então, essa empresa é uma empresa com a estrutura de capital boa, uma empresa sólida, né? Então, assim, quando você faz o levantamento patrimonial, você já consegue estar visualizando a estrutura de capital dessa empresa e como que está a saúde financeira dela, ok? Esse outro relatório aqui é o relatório de fluxo de caixa, né? Que aqui vai toda a movimentação que vocês fizeram lá nos lançamentos vai vir para cá, né? O que vocês venderam mês a mês, né? Quais foram as receitas que teve de venda de animais, as despesas, vai vir tudo para cá. E vai aparecer para vocês aqui o total das despesas realizadas mês a mês em cada conta do plano de contas. Quanto é que eu gastei em janeiro com mão de obra, quanto é que eu gastei com sal mineral, quanto é que foi a minha retirada, meu Prolabore, né? Mês a mês. Então as informações que vocês lançar lá no menu lançamentos, elas vão vir para cá. Aí ela vai fazer aqui um fluxo de caixa das receitas e despesas, né? E quanto é que tá, se sobrou, se foi positivo, se foi negativo naquele mês. Vai apresentar, mostrar para vocês aqui os investimentos realizados, que é importante, né? Isso aqui é muito importante. A gente tem que separar investimento de custeio, porque o investimento não entra no custo de produção e o custeio entra no custo de produção, tá certo? É a mesma coisa que eu falei para vocês lá na outro vídeo tutorial. A amortização de empréstimo não entra no custo de produção, mas os juros pagos do financiamento entram no custo de produção, tá certo? Que é um dinheiro que está pagando para poder utilizar aquele capital, porque a amortização do investimento está devolvendo um recurso que tu pegou emprestado, tá certo? Aqui vai gerar os gráficos de receita e despesa para vocês e o fluxo de caixa mensal e acumulado do ano, no relatório de fluxo de caixa. No fluxo de caixa previsto e realizado, é aquilo que eu falei para vocês lá. Lá vocês têm planejamento de fluxo de caixa, né? Se vocês fazerem a previsão de despesa da fazenda de todo o ano, você pode fazer a previsão do planejamento das despesas e receitas de todo o ano. Vocês lançar lá, vai aparecer todos aqui, nessa coluna mês de janeiro, o que vocês previram para gastar. Conforme vocês vão executando, ele vai aparecendo o que vocês gastaram. Eu previ vender 5 mil, vendi 8 mil, entendeu? Então esse é um relatório importante, mas ele só funciona se vocês fizerem o lançamento do previsto, né? Senão ele vai aparecer só o realizado aqui, que é o mesmo relatório do fluxo de caixa, tá? Então ele dá mês a mês. Se vocês fizerem todo o planejamento da fazenda do ano todo, de receitas, de despesas, ó, de cada conta, eu vou fazer uma previsão da minha despesa anual. O interessante de fazer o planejamento do fluxo de caixa é que vocês vão saber antecipadamente tudo aquilo que vocês pretendem gastar e o que vocês vão vender. E se o negócio, se dentro daquela previsão, vai dar resultado positivo ou não. Então, se eu estou prevendo uma quantidade de animais, estou prevendo gastar mais, eu já tenho que saber de onde é que eu vou buscar aquele recurso, eu tenho que reduzir esses gastos que eu estou pretendendo ter durante o ano. Ok? Então, esse aqui é o relatório do fluxo orçamentário, que é o previsto e realizado. Aqui nós temos também o relatório de fluxo de animais, né, que aqui é a movimentação de animais, mês a mês, quantos animais eu vendi, quantos animais eu comprei, quantos animais morreu em cada mês, quantas fêmeas foram cobertas em cada mês, indicadores produtivos, né? Então aqui vem toda a movimentação dos animais da fazenda mês a mês, desse relatório de fluxo
mensal de animais. Nesse outro relatório aqui nós temos a movimentação dos animais, né? Então aqui fala só a quantidade, aqui já vem a quantidade do ano, né? Qual foi o peso médio, quantas unidades animais, né? Quantos animais foram vendidos, total de arrobas produzidas, preço médio da arroba, que é um resumo da movimentação dos animais. Quantos animais morreu, quantos arrobas foram, então assim, muita informação aqui para vocês referente à movimentação dos animais. Aqui nós temos também um outro aqui da movimentação do rebanho, que resumido aqui, né? Aqui vem um resumo do estoque inicial do rebanho, peso médio em arrobas, todos os nascimentos, né? O que nasceu, o que foi vendido, o que morreu e o estoque atualizado de animais nesse relatório. Aqui nós temos o relatório da taxa de lotação das pastagens, né? Que também só vai gerar esse relatório se vocês fizerem as anotações lá de entrada e saída dos animais nos pastos, né? Então aí ele vai estar gerando aqui para vocês qual foi a taxa de lotação média em unidades animais por hectare. É um indicador muito importante, que esse indicador nos mostra a qualidade dos nossos pastos, né? Então aqui vocês vão ver que tem pasto que tem uma taxa de lotação maior. Às vezes eu fiz uma adubação no pasto e aqui eu vou conferir se ele conseguiu me dar um suporte maior forrageiro para os animais, né? Então são informações importantes e relevantes para o negócio, né? Aqui nós temos os indicadores de produtividade, vem todo o resumo aqui do estoque de animais no início do ano agrícola, no final do ano agrícola, as mortes que ocorreram, né? A quantidade de animais vendidos, comprados, mortos, e aqui vem os indicadores de produtividade, ó. Quantas arroba produziu por hectare, quantas vendeu, quantos quilos produziu, quantos vendeu, qual foi o ganho médio diário dos animais, lotação média dos animais por hectare, lotação média em cabeça, descarte de matrizes, descarte de reprodutores, relação matriz-reprodutor, taxa de lotação de matrizes por hectare, taxa de vendas, percentual de venda de animais do rebanho, taxa de crescimento do rebanho. Então aqui tem muita índice de fertilidade, natalidade, prenhez, tem várias informações aqui, ó, percentuais de mortalidade do rebanho, quanto foi, e o total e percentual de cada categoria, tá certo? Então um relatório muito importante, muito bom para a gente poder estar analisando o desempenho produtivo, os indicadores produtivos da nossa fazenda, né? Claro que todos esses relatórios que eu mostrei para vocês aqui depende do que vocês alimentar a planilha. Se não alimentar informações precisas, não gera relatórios concisos e com informações confiáveis, tá certo? E esse aqui, pessoal, é o relatório mais importante que a gente tem, que é o custo de produção, né? Então aqui vai me trazer qual foi o custo, né? Quanto que eu gastei em cada uma das contas, quanto representou por arroba produzida, quantos reais por hectare, quantos reais por arroba, né? Percentual do custo. Aqui nós temos aqui o custo operacional efetivo, que é só o desembolso, né, que é o custeio. Aqui nós temos o custo operacional total, quando a gente coloca o prolabore e as depreciações, e o custo total quando a gente inclui no custo a remuneração do capital, benfeitorias, construções, instalações e aquisição de animais, tá certo? Aqui nós temos os investimentos realizados durante o ano, as receitas em cada categoria animal, quanto representou, qual foi a receita total da fazenda e quanto cada categoria animal representou no percentual por hectare e por arroba produzida, né, por reais por arroba, reais por hectare e arrobas por hectare. Aqui nós temos outras receitas também, né, que é o aluguel, se tiver, aluguei um pasto, aluguei uma máquina, essas outras receitas vão estar gerando aqui. E aqui nós temos a análise dos indicadores, ó. Quanto é que eu tive de receita na fazenda, qual foi qual foi o preço médio de venda da minha arroba, quantos reais por hectare eu produzi, quantas arrobas por hectare, qual foi o custo total, o custo operacional efetivo, qual foi o lucro que eu tive, margem líquida, margem bruta, e aqui ponto de equilíbrio em percentual, capacidade de investimento que eu tenho, a lucratividade do meu negócio, taxa interna de retorno do negócio, quanto é que eu estou tendo de retorno
em percentual do investimento realizado, né? E quantos anos vai levar para retornar o investimento que eu fiz na fazenda, tendo a taxa de retorno que eu estou tendo atual, que é essa taxa aqui de cima, né? Taxa de retorno do capital. Se eu estou tendo um retorno de 16% com terra, eu vou levar 6 anos para recuperar o investimento que eu fiz na fazenda. No investimento como um todo, né? Em terras, benfeitorias, construções e instalações. Claro que isso vai depender de cada caso, é um caso, né? Então esse indicador aqui, ele representa em quantos anos que eu vou retornar meu investimento. Ok? Aqui nós temos o relatório de análise de custo, falando somente analisando somente as receitas da produção, esse primeiro aqui, e aqui a gente analisa com as receitas da atividade. Qual a diferença das receitas da produção para a atividade? As receitas da produção é só venda de animais. Receitas da atividade é quando a gente insere aqui a venda de animais mais as outras receitas, que são um arrendamento, um aluguel de uma máquina, né? Uma parceria que eu recebi lá, de alguma área que foi plantada, eu recebi uma porcentagem em produção de grãos, então são inseridas essas receitas aqui. Então são esses dois tipos de análise, né? Às vezes a fazenda ela não está dando lucro somente com a venda de animais, mas ela consegue se manter com as outras receitas que ela tem da atividade. O ideal é que ela se mantenha só com, o mais importante para nós, é que ela consiga cobrir o custo de produção dela somente com a receita da produção, né? Mas se às vezes não conseguir, isso é um sinal que a gente tem que melhorar o nosso sistema produtivo para estar melhorando o nosso resultado. Ok? Então aqui são os relatórios, pessoal, são muitos relatórios que fornecem informações muito importantes. Aqui ainda tem um simulador, né, financeiro. Às vezes o produtor rural quer fazer um empréstimo para investimento, ele coloca o valor do empréstimo que ele quer fazer aqui, a taxa de juros que o banco vai cobrar dele, o prazo de carência e amortização, e aqui vai simular para ele quanto é que ele teria que pagar por ano desse financiamento, e aí ele está vislumbrando isso lá no fluxo de caixa dele, lá simulando no fluxo de caixa, se ele vai ter condições de pagar ou não esse financiamento. Bom, pessoal, o painel de relatórios era esse então, né? Onde nós temos todos os relatórios. Esse aqui é o resultado final do trabalho de vocês, de todos os lançamentos que vocês fizeram. E nós estamos terminando aqui hoje o nosso último vídeo tutorial, o 8º vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido a utilizar a ferramenta. É bem fácil, não tem muito mistério no lançamento dos menus. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda que não ficou claro para vocês, vocês podem entrar em contato com os nossos canais de comunicação ou através do nosso WhatsApp, clicando nesse botãozinho aqui do WhatsApp, ok? Estamos à disposição, muito obrigado e desejo um bom aproveitamento da ferramenta para vocês. É isso, pessoal! Chegamos ao último tutorial sobre o segmento ovinocultura de corte da Agro 365. Espero que tenham gostado. Se você tem alguma dúvida ou comentário, mande um e-mail para saque@agro365.app ou uma mensagem no WhatsApp da Agro 365 no número 63 98485 8288. Agro 365, produzindo tecnologias para a gestão das fazendas e inovando a forma de gerenciar os negócios rurais.